noite. Vocês que estão chegando aí, vocês estão me ouvindo bem aí no Facebook? Eu vou hoje conversar com um deputado federal, Glauber Braga. Glauber é também do PSOL e tá lá no Congresso Nacional fazendo um trabalho belíssimo. Então, enquanto eu estiver conversando com vocês aqui no Facebook, eu também vou entrar ao vivo pelo Instagram. Tô só vendo aqui se o pessoal tá conseguindo me ouvir. Me avisa aí se vocês estão conseguindo me ouvir no Face, só para eu ter a confirmação aqui e também para ter aqui um momento. A Luciana acabou de me dizer que eles estão ouvindo bem. Então agora eu vou convidar o deputado federal Glauber Braga. Glauber é aquele cara super guerreiro que chamou, que falou que a cadeira do Eduardo Cunha cheirava enxofre, não sei se vocês lembram, e também o Glauber chamou o Moro de juiz ladrão. Importante ter essas duas frases de uma pessoa que a gente conhece, confia no trabalho, mas também se referencia nas principais lutas que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, no parlamento. E aí vai ser bacana a gente poder ter o Glauber nesse sentido para trocar essa ideia com a gente, porque a gente precisa também falar de lá no Congresso Nacional. Então vai ser bem bacana. Tô só ajustando aqui um Instagram para transmitir ao vivo com o Glauber. Só um momentinho, gente, que eu tô procurando o Glauber. Procurando o Glauber. E vai ser bacana, gente. Debate fundamental hoje para a construção de um debate que seja forte, enfim, tô aqui nas carrapetas tentando achar o Glauber. Agora sim. Agora eu tô só esperando o Glauber confirmar lá o nosso convite. Aê, Glauber. Olá. Finalmente apareceu aqui para conversar com a gente. Nos encontramos aí numa luta bem louca nesse momento de coronavírus, né, Glauber? Eu também estou ao vivo pelo Facebook, porque a gente também tem mesclado. Então, o pessoal do Facebook vai basicamente te ouvir, não vai conseguir te ver. Depois a gente vai disponibilizar para a galera do Facebook também o seu rosto. Bacana. Então, Glauber, muito obrigada. Eu queria muito já fazer o convite também, Renata, para que a gente possa fazer nas nossas redes também, para a gente ouvir das iniciativas que você está tocando também na Assembleia, o mandato. Perfeito. Tá? Perfeito, Glauber. Obrigada pelo convite. Já vou aceitar, óbvio, que a gente precisa fazer esse bate-bola, principalmente nas nossas redes sociais. A gente fala de Facebook, de Instagram, de Twitter. Esses são os principais instrumentos que a gente tem hoje para poder também difundir informações que sejam corretas, que tenham ali um debate fundamental nesse momento de pandemia, que traga também a luz da realidade que a gente está vivendo, mas da realidade científica, né? Que tem se mostrado aí, muitas vezes, sendo ignorada pela galera bolsonarista. Inclusive, hoje no Rio de Janeiro, teve que ter uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro para fechar a igreja do Malafaia. E isso também demonstra o quanto que o fundamentalismo religioso também está colocado muitas vezes a serviço da desinformação. Então é importante que a gente fale aqui. Estou vendo que entrou aqui, Glauber, a Vivi Salles, que é lá da Cidade de Deus, enfim, tem a Dani Crispim, que está aqui saudando você pelo trabalho combativo, enfim, no Congresso Nacional. E eu queria muito te ouvir, Glauber, como é que você avalia essa situação hoje da política nacional e quais são os caminhos que nós temos que ter e consolidar para a construção de uma dinâmica que dê conta da dignidade humana nesse momento?
Renata, primeiro te agradecer mais uma vez por essa oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo, parabenizar pelo trabalho que você tem feito junto com a articulação comunitária na Assembleia Legislativa, fazendo os enfrentamentos mais duros e tão necessários num momento como esse que a gente está vivendo. O momento é duríssimo, não dá para a gente tapar o sol com a peneira, a gente está vivendo uma realidade onde o governo de Jair Bolsonaro se exime da responsabilidade, primeiro, de fazer a defesa do isolamento social e garantir necessariamente a vida das pessoas, e, em segundo lugar, se exime também de fazer o pagamento, a garantia da renda emergencial para as famílias brasileiras. O que é, se não isso, quando ele vai, por exemplo, para o entorno de Brasília e fala para o trabalhador informal que estava lá vendendo o seu churrasquinho. Ele vira para o trabalhador informal e diz, está vendo? Você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, como é que você vai botar comida na mesa? Essa é uma mensagem que ele está passando. A mensagem é, você não precisa fazer isolamento social. E a segunda mensagem, a responsabilidade por colocar comida na sua mesa nesse momento não é das políticas públicas que tem que garantir isso. Políticas essas que estão sendo tocadas no mundo como um todo, inclusive por governos que não podem se dizer de esquerda, nem governos socialistas. Mas o governo de Jair Bolsonaro está se eximindo dessa responsabilidade, ainda focado numa política de dimensão do mercado como o espaço de interação entre as pessoas e que vai dar solução aos problemas graves que a gente está enfrentando. O que eu acho que tem que ser as nossas prioridades nesse momento? Acolher as pessoas, dar o fortalecimento ao SUS, acolher os doentes, fortalecer para que a gente tenha ampliação dos leitos, ampliar a nossa condição de testagem para efetivamente ter o isolamento social como uma garantia. Em segundo lugar, garantir as ações econômicas que sejam provedoras de renda para as famílias no momento que a gente está vivenciando. E aí a bancada do PSOL apresentou mais de 30 itens no Congresso Nacional para que a gente possa fortalecer essas iniciativas. Eu acho que a gente tem que discutir, eu acho que não tem como não fazer, sabe, Renata? O que é essa dimensão do governo de Jair Bolsonaro maximizando essas crises? A gente não queria estar fazendo essa discussão, mas é uma discussão necessária, porque cada vez que o presidente da República vai para a televisão, como fez hoje, né, coloca a mão no nariz, cumprimenta uma senhora, ele está passando uma mensagem que é muito forte para o conjunto da população brasileira e uma mensagem que é, repito, maximizadora dos danos decorrentes da pandemia. Acho que se a gente conseguir trabalhar principalmente nessas três vertentes, a gente vai estar dando uma contribuição importante nesse momento de crise. Exatamente. Eu acho que essa sua avaliação, Glauber, é muito importante. Só avisando o pessoal aqui do Facebook, eu converso, vocês estão ouvindo o Glauber Braga, nosso deputado federal, que está fazendo uma luta super importante para a garantia da dignidade humana a partir do seu trabalho no Congresso Nacional. Então, é muito importante a gente fazer essa interação com o Glauber, entendendo também, Glauber, o lugar do interior, né? Como é que hoje a gente tem uma diferenciação, uma tentativa de diferenciação entre os gestores públicos que não negam a ciência, né, concretamente. A gente tem visto aí o Dória fazer isso como governador de São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto isso pelo governador Witzel, mas também me coloca um certo... Enfim, uma desconfiança completa, porque esses dois foram eleitos no palco do Bolsonaro. Então, portanto, a política bolsonarista faz parte da existência desses dois à frente de governos. Não à toa, a gente teve aqui uma flexibilização, e eu achei bem complexo isso, uma flexibilização da circulação em cerca de 30 cidades do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei preocupada, Glauber, porque quando sai esse decreto do governo Witzel, já no mesmo dia, São Fidélis, por exemplo, registrou 4 pessoas com coronavírus. Então, toda essa flexibilização, que aí vai de encontro aos anseios
do tal Deus mercado, né, da economia, daqueles que sempre tiveram muito, porque trabalhador vai continuar sendo trabalhador e vai continuar sendo o empregado e não o empregador nesse momento de pandemia, quando não muito desempregado, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer o debate para as pessoas sobre o que há de interesse econômico por trás dessa flexibilização da quarentena, enfim, do isolamento social, que é fundamental. Então, das 30 cidades que o Witzel liberou para a circulação interna, 4 delas já apresentaram coronavírus. Então, isso é grave, porque o comércio funcionando também faz com que as aglomerações sejam reais e não há fiscalização suficiente para isso. Então, é muito importante também, você vem do interior do Rio, falar como é que está assim, a interiorização do coronavírus, mas também as políticas públicas que a gente possa ultrapassar o riocentrismo, né? A gente tem um riocentrismo que, no momento da política pública, atrapalha um olhar mais diluído para toda a situação do estado do Rio de Janeiro. Renata, se amplia o número de casos no interior do Rio de Janeiro e a justificativa que é dada pelo governador para a flexibilização é uma justificativa de quem não entende a realidade do interior. Porque ele diz o seguinte, o município que fizer uma barreira sanitária importante, impedindo a entrada e a saída de pessoas, fazendo uma fiscalização contundente, ele pode, aos poucos, ir flexibilizando a possibilidade dos negócios nas cidades com esse perfil. Só que eu digo que não conhece porque, por exemplo, nas regiões centro-norte, noroeste, há um fluxo muito grande de pessoas entre os municípios, tá certo? Quem vive no município do centro-norte se desloca cotidianamente para outros municípios. Inclusive, o comércio da região é um comércio que leva em conta exatamente esse fluxo de pessoas entre um município e outro, né? Então, se ele desse um indicativo de uma ampliação significativa da testagem para coronavírus no conjunto desses municípios do interior, a gente poderia vivenciar uma outra realidade. Porque aí você pode falar de segurança na circulação de pessoas. Mas quando você tem ainda um número de testes tão reduzido, você falar de barreira sanitária entre municípios que fazem fronteira e que tem uma circulação de pessoas tão ampla é um desconhecimento sobre a realidade local. E tem mais, ou seja, tem uma coisa que não está sendo divulgada e que o senhor Wilson Witzel está fazendo nesse momento, se aproveitando da crise. Ele está fazendo um encaminhamento para as câmaras de vereadores e para as prefeituras municipais com uma enorme pressão do processo de ampliação e de votação da privatização da SEDAI e de terceirização do abastecimento de água e saneamento. O município de Cantagalo, por exemplo, acabou já de aprovar, a partir dessa pressão de Wilson Witzel, por 7-1, a entrega do serviço de água para o setor privado. Isso é, se aproveitar da pandemia, se aproveitar da crise para a implementação de uma agenda ultraliberal de entrega daquilo que são as responsabilidades que deveriam ser do Estado. Inclusive, exatamente. Negociando com o governo federal previamente valores da SEDAI no momento de crise. A gente não pode aceitar isso, né? Claro, e foi importante você trazer esse tema, Glauber, da privatização da SEDAI, porque nesse momento em que o mundo se convence de que o acesso à água é algo que é fundamental e não pode ser negociado e mercantilizado, o Witzel aproveita da pandemia justamente para fazer uma comissão para apressar a privatização da SEDAI. Eu denunciei isso, inclusive, eu propus, e aí a gente fez junto com a bancada, um projeto de lei que proíbe a privatização da SEDAI nesse momento. Eu espero que eles ponham para votar nesse momento em que a gente não pode ter, a gente está inviabilizado de ter fóruns mais populares de debate, onde as pessoas possam participar de uma discussão que seja mais interessante. Então, por isso, também a gente vive no Rio de Janeiro todo o processo de sucateamento da SEDAI, né? A gente acompanhou aqui no Rio de Janeiro, principalmente na capital, cerca aí de 9 milhões de pessoas foram diretamente
atingidas com que foi a péssima distribuição de água de péssima qualidade na SEDAI nos meses de janeiro e fevereiro aqui no Rio de Janeiro. E, no entanto, o que a gente está vendo agora é que existe, e sempre existiu, um problema crônico de falta de distribuição de água na favela e na periferia, né? Quando a gente fala dessa questão, e é importante a gente levantar também o fato da qualidade dessa água não ser a mais perfeita. E nesse momento, exatamente de pandemia, a gente olhar essas pessoas que sequer têm água para beber, como elas vão priorizar a lavagem de mão com essa água e muitas vezes essa água que não existe. Então, diante disso, Glauber, a gente fez um projeto de lei obrigando a SEDAI e nos outros municípios do Rio de Janeiro, onde a água já é privatizada, a fornecerem água e por caminhão-pipa, de maneira alternativa, enfim, mas também fornecer água potável a partir de garrafas d'água. Isso foi um projeto importante, já tem 3 semanas que entrou, e eu espero, e há 3 semanas eu faço a cobrança para o líder do governo colocar em votação, e ele não colocou. Ele se nega veementemente a colocar. Então, a gente vê também o quanto que há, não só ali, o trabalho da bancada do Witzel dentro da Alerj, é muito para não priorizar os debates que deveriam ser prioridade, como o acesso à água, que a água não pode ser mercadoria, né? Então, eu acho que esse, por exemplo, é um dos pontos que a gente deve ver e organizar, que o Witzel não é uma oposição ao Bolsonaro, que não é uma oposição à lógica privatista colocada. Então, nesse momento que a gente precisa fortalecer o Estado, fortalecer, por exemplo, a lógica de saneamento básico. No início aqui, ele já contingenciou cerca de 94%, ou seja, 94% do orçamento que estava previsto para o saneamento básico, o Witzel não vai fazer. E o que é o saneamento básico? É basicamente a construção enfim, de todo o ciclo da água na nossa sociedade, desde a sua distribuição, a sua qualidade e o seu despejo. Então, é muito sério o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. O Witzel põe a agenda neoliberal privatista acima da necessidade humana, por exemplo, de acesso à água. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, e com a repetição daquela lógica já conhecida. Trabalha pela precarização, pelo sucateamento, para justificar a privatização. A nível nacional, Renata, a gente conseguiu barrar, porque tem lá o Programa de Recuperação dos Estados, que na prática é a renegociação da dívida dos estados com a União, que nesse momento de pandemia é necessária, é claro que é necessária, inclusive porque essa dívida dos estados é extremamente questionável, né, com a União. Mas você não pode estabelecer nesse texto as chamadas contrapartidas draconianas, que eles querem atacar servidor público e facilitar as privatizações. Essa semana a gente conseguiu retirar do texto, depois de muita briga, muita pressão, a parte que falava da privatização das estatais e estaduais, no setor elétrico, no setor de saneamento, água, naqueles estados que ainda tem algum banco estadual. Mas, infelizmente, enquanto a gente conseguiu tirar isso do ponto de vista federal, o Witzel, de maneira sorrateira, está trabalhando junto aos municípios do interior para que essas medidas sejam aprovadas, e Câmara de Vereadores já votando isso. Ontem eu troquei mensagens com o Tarcísio, né? Ele disse que na Câmara de Vereadores da capital, dificilmente essa matéria vai entrar nesse momento, pela dificuldade que eles estão tendo de reunião, e que se entrar vai ter resistência, mas no interior já está acontecendo, com o município, inclusive, que essa matéria já foi aprovada. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa estar de olho no que é o desmonte da estrutura estatal, justamente nesse momento que ninguém tem dúvida do quanto o papel do Estado é fundamental para garantir dignidade humana. Quando a gente fala da renda básica, né, e toda essa corrida para fazer o Bolsonaro pagar efetivamente a todas aquelas pessoas o mais rápido possível, né? Quando a gente fala que 100 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, a gente precisa falar que tem que ser beneficiados o quanto antes.
Não dá para ele ficar parcelando isso e pessoas já vivendo uma situação de fome na favela e na periferia, enfim, no interior do Brasil afora, que a gente sabe que passa fome concretamente, né? O Brasil, infelizmente, voltou para o mapa da miséria absoluta em determinados espaços do interior brasileiro e a gente precisa falar sobre isso. E, Glauber, né, aqui no Rio de Janeiro, com relação à renda básica, a gente tem uma distorção, né? O Rio de Janeiro tem um alto custo de vida em comparado a outras cidades, outros estados do Brasil afora. Por isso, nós fizemos uma sugestão de um aumento de cerca de 150 reais na renda básica, justamente uma complementação para dar conta do alto custo de vida que temos no Rio de Janeiro. E aí a gente também precisa colocar isso em pauta, a gente está esperando o líder do governo pautar o nosso projeto, mas só para a gente pensar que, na realidade dos estados e municípios, por exemplo, São Paulo, que também é uma das capitais mais caras do mundo, a gente precisa adequar a renda básica à realidade também locais. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez isso e esse projeto a gente espera que seja votado logo. Então, a gente, Glauber, vocês lá no Congresso Nacional, nós aqui na Alerj, enfim, Tarcísio e a bancada nossa de vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem feito muito trabalho, então, ações para proteger o trabalhador, os desempregados, a população mais vulnerável, população em situação de rua, a situação daqueles e daquelas hoje que ocupam um terreno, que pode ser despejados. A gente acabou de aprovar um projeto de lei da nossa bancada também, que impede os despejos, as remoções, enfim, todo esse deslocamento de pessoas que hoje, concretamente, já vivem numa situação bastante vulnerável em termos de moradia e habitação, e a gente não pode ter o Estado desabrigando essas pessoas exatamente nesse momento. Então, a gente conseguiu passar, estamos aguardando também a sanção do governador. Para além disso, a gente também fez projetos em que a gente trazia a questão das pessoas hoje privadas de liberdade e também das mulheres que estão num processo também de maior vulnerabilidade diante do fato de que essas mulheres são violentadas basicamente dentro das suas casas e, portanto, uma quarentena fragiliza ainda mais a situação dessas mulheres. Enfim, a gente tem feito, não só desse ponto de vista aqui no Rio, como vocês no Congresso Nacional, propostas bastante interessantes, e interessantes mesmo, porque vem dos movimentos sociais, vem da nossa relação com a favela e com a periferia, da nossa relação com o movimento de mulheres, com o movimento de familiares, enfim, de presos e familiares também, de jovens que estão no sistema socioeducativo, enfim, são propostas reais. E aí eu queria saber como é que está a discussão da revogação do teto de gastos, né, o Glauber? Porque a gente sabe que esse teto não é de gastos, na verdade seria de investimentos. Então, quando fala que bate um teto aqui, só pode investir X para educação, para saúde, assistência social, a gente está aí, nesse momento de epidemia, impedindo que investimentos cheguem até a saúde, né? Como é que está esse debate no Congresso Nacional? Renata, deveria estar muito maior, porque existe um esforço, principalmente da articulação que comanda a Câmara, de dizer que o que ocorre agora é exclusivamente relacionado à pandemia e que no pós-pandemia eles retomam com toda a força a agenda ultraliberal. E algumas pessoas dizem o seguinte: não, esse não é o momento de rediscutir a emenda constitucional 95, o momento é agora, né? É já, porque agora a gente sente os efeitos do congelamento de investimentos na área de saúde, na área de educação, na assistência social, a diminuição dos orçamentos para essas áreas ao longo dos anos. Então a gente tem que discutir para já, mas a gente tem que ampliar a nossa capacidade, a nossa força, para que isso, de fato, venha a ser uma matéria
a ser deliberada no Congresso Nacional. Por enquanto, não está na ordem do dia, a não ser dos parlamentares, das parlamentares de oposição, chamado Centrão e a base de governo do Bolsonaro, não querem ouvir falar nisso e nem estão trabalhando por uma possível votação e deliberação dessa matéria. Eu queria aproveitar esse momento para falar de um outro assunto também que está deixando as pessoas muito no sufoco. A gente recebeu vídeos, manifestações, ligações, contatos das mais variadas regiões, da dificuldade que as pessoas estavam tendo em ter o acesso aos R$ 600 da renda emergencial por conta da exigência do governo federal do CPF regularizado. Porque muitas pessoas não votaram ou não justificaram o voto e aí estão com o seu CPF não regularizado. E quando foram buscar o benefício, tiveram dificuldade em fazer. O que é um absurdo, porque você não pode colocar a burocracia à frente da necessidade que as pessoas têm de dar sustentação às suas famílias num momento como esse. A DPU, a Defensoria Pública da União, entrou, inclusive, no circuito, fazendo uma solicitação para que o governo federal desse um passo atrás. Aparentemente, eles estão dizendo que vão voltar atrás com essa exigência, mas, ao mesmo tempo, que a gente não pode esperar, porque uma hora eles falam que vão fazer, outras horas já voltam atrás do que disseram. A bancada do PSOL também, através de uma iniciativa do deputado Ivan Valente, todos assinaram, entrou também com um projeto para garantir que não exista essa necessidade do CPF para que as pessoas, do CPF regularizado, para que as pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial. Auxílio emergencial que, quando proposto por Bolsonaro, era de R$ 200, né? A bancada do PSOL tinha feito uma proposta de, no mínimo, um salário mínimo. No final, ficaram R$ 600, mas a emenda que garantiu a possibilidade de R$ 1.200 para mulheres que são chefes de família foi uma emenda da bancada do PSOL também, que deu a possibilidade de que essa matéria viesse a ser aprovada no Congresso. Você citou vários exemplos de ações que têm sido adotadas a nível estadual e que a gente está tocando também a nível federal, né? Por exemplo, tive a oportunidade de apresentar com a companheira Talíria um projeto para pessoas em situação de rua, muito dialogado também com a Defensoria Pública do Estado do Rio, mas nesse caso para valer para todo o território nacional, garantindo vagas de hotéis e pousadas, inclusive, para aquelas pessoas em situação de rua que estejam nos grupos de risco. A gente tem que trabalhar agora para que essa matéria venha a ser pautada. E toda a bancada também assinou essa proposta. A gente apresentou uma outra proposta que foi para as pessoas que estão nas unidades prisionais. A gente não pode fazer desse tema um tabu, ele tem que ser trabalhado e tem que ser tratado com a seriedade que o momento exige. A gente está falando de 700 mil pessoas no Brasil, 1 milhão de pessoas que passam pelas unidades prisionais, que têm direitos que precisam ser garantidos, e a gente tem que evitar as aglomerações. Evitar aglomeração em espaço insalubre é o primeiro passo para que a gente tenha uma ampliação exponencial da contaminação por coronavírus. E mesmo aquelas pessoas que possam estar acompanhando o nosso projeto e que não tenham nenhuma preocupação com os direitos humanos, elas não percebem que vão sofrer também diretamente as consequências de um sistema de saúde colapsado a partir do momento em que ações preventivas não tiverem sido adotadas. Então, a gente apresentou um projeto também, de acordo, inclusive, com as recomendações que tinham sido dadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e estamos lá batalhando para que essa matéria venha a ser pautada. No Rio de Janeiro, houve, num primeiro momento, a possibilidade de que as pessoas não tivessem a sua conta de energia elétrica e a sua conta de água cortadas na pandemia, e também a gente apresentou essa matéria nacionalmente, para que essa seja uma regra legal em todo o Brasil. Não pode cortar luz, não pode cortar água, não pode ter desconto de pandemia. Gás.
O gás a gente não incluiu no primeiro momento, porque diferente da Argentina, onde o sistema de gás normalmente é residencial, já com canalização, no Brasil a gente ainda tem muito botijão. Mas a gente está discutindo com a nossa equipe da liderança de economia, com a Carol, para uma medida também para que a gente possa garantir o acesso de gás das famílias. Mas para água e para luz, a gente já apresentou o projeto e estamos agora batalhando para que essa matéria seja pautada. Perfeito. Glauber, é importante dizer que hoje, assim, tem muitas mobilizações vindo da favela e da periferia, mobilizações de ações, desde conscientização, enfim, sobre o coronavírus, mas também mobilizações de doações para a favela e para a periferia. Então, eu queria dizer para você e todos aqueles e aquelas que estão assistindo, para dar um pulo nas nossas redes sociais, enfim, no nosso site, que é Renata Souza Pessoal, que tem lá uma série de movimentos sociais, de lideranças de favela e periferia, colocados em todos os espaços do Rio de Janeiro, concretamente, que você pode ajudar, seja com doação. O Bruno Gama Ribeiro está falando aqui que tem muitas crianças e bebês precisando de leite e remédio. Então, é importante que a gente entre em contato com essas pessoas, essas lideranças, para que a gente possa fazer essas doações. A gente sabe que, por exemplo, a primeira parcela desses R$600 foi liberado ontem, né? A gente já viu aquela corrida aos bancos, corrida, enfim, que é muito preocupante para a gente também por conta das aglomerações. Mas, de fato, é porque as pessoas estão precisando desse dinheiro. Então, a gente sabe que esse dinheiro também é algo que é emergencial, dificilmente vai cobrir todas as demandas econômicas que as pessoas têm, mas é por isso que eu faço esse apelo aqui com relação às mobilizações, para que a gente possa fazer doações, né? Doações desde materiais de higiene até alimentação. Então, eu chamo a atenção para isso. Tem no nosso Facebook, no nosso site, no nosso Instagram, todas essas informações com relação às doações. Com relação aos projetos que apresentamos também na Alerj, a gente tem feito essas relações para mostrar para vocês o tamanho do trabalho, né? Eu tenho dito, Glauber, que a gente tem trabalhado muito mais em quarentena, né? Do home office, do que se a gente estivesse concretamente indo todos os dias à Alerj. Eu digo isso porque, obviamente, a gente não tem horário para começar e não tem horário para terminar o nosso trabalho, porque a gente fica o tempo inteiro nas redes sociais e na internet, entendendo que as demandas que vêm para nós, que somos parlamentares muito ligados aos movimentos sociais, elas são muito imediatas, não dá para esperar até amanhã. Então, nesse sentido, é um trabalho que precisa ser coordenado também. O Bruno está falando que é do Complexo do Alemão, a gente está lá aqui acompanhando, de fato, toda a mobilização lá do Papo Reto e também do Voz da Comunidade. Também estamos divulgando as campanhas do Alemão, da Rocinha, da Maré, da Cidade de Deus, de Caxias. Tem muita mobilização também na Baixada Fluminense, que a gente precisa ter um olhar bastante antenado diante do que seja a falta d'água, a falta de luz, enfim. Todas essas questões a gente está tentando abarcar. E aí, Glauber, uma coisa que a gente fez foi o Zap da Cidadania, que é um WhatsApp que a Comissão de Direitos Humanos adotou para justamente receber todas as denúncias de violações, seja violações no âmbito da pandemia, né? Então, desde ao não atendimento, a situação de precariedade, a gente tem recebido pelo WhatsApp, o Zap da Cidadania, a gente tem recebido denúncia dos próprios profissionais que estão ali na linha de frente do serviço de saúde, falando da falta de EPIs, enfim, de equipamentos básicos para que eles possam fazer o atendimento e não serem infectados. Concretamente, a gente tem, Glauber, e ontem eu conversava com a enfermeira Andréia Costa, dela falando aos prantos que morreram uma amiga dela, médico, e um amigo dela, enfermeiro.
Ou seja, a gente está numa situação também dos profissionais de saúde e de todas as pessoas que trabalham nesses serviços, nessas unidades, de muita precariedade. Por isso, a gente apresentou um projeto de lei também obrigando a distribuição dos EPIs para os profissionais. Inclusive, a gente conseguiu aprovar e está esperando. A bancada do pessoal apresentou um projeto, Glauber, obrigando o remanejamento das multas do Detran justamente para comprar EPIs. Enfim, a gente está buscando dinheiro em todo lugar para que a gente possa dar conta dessas necessidades. Então, Glauber, a gente já vai finalizando, porque hoje ainda já tem aqueles telejornais locais que a gente precisa ver até para a gente ter aí uma atualização sobre o coronavírus no país, enfim, em cada um dos estados também. E eu queria ouvir de você, onde é que as pessoas podem encontrar as informações do seu mandato, os projetos de lei? Diz aí pra gente. Bacana, Renata. A gente também, como você está colocando em todas as nossas redes, espaços de doação, mas também os projetos que têm sido apresentados, né? A gente sempre está colocando nos nossos stories do Instagram, por exemplo, de que forma que as pessoas podem ajudar voluntariamente em alguma ação que está precisando nesse momento. A gente já fez isso para a capital, mas faz também para o interior. E a gente fez uma modificação de um trabalho que já era realizado pelo mandato, que a gente tinha as rodas de conversa presenciais. Então, toda segunda-feira, você já participou lá junto com a gente tinha uma roda de conversa no Largo da Carioca. Para atender a necessidade do isolamento social, a gente não pode fazer a roda, mas a gente está fazendo uma roda de conversa eletrônica no mesmo horário no Facebook, ao meio-dia. Nessa próxima segunda, vai ser o Ari Girota, que vai estar conversando com a gente, onde a gente vai estar falando sobre essa tentativa de privatização da SEDAI por parte do governo Witzel. Ao mesmo tempo, às sextas-feiras, às 10 horas, a gente já tinha uma roda de conversa eletrônica no Facebook, a gente manteve. E agora a gente tem uma roda de conversa, sexta-feira, 5h30 da tarde, no Instagram, que era uma roda de conversa que a gente fazia presencialmente no interior, em Friburgo, e que a gente colocou para o Instagram agora. Através de todos esses mecanismos, as pessoas podem ter acesso aos projetos que a gente tem trabalhado, aquilo que a gente já conseguiu alcançar e aprovar, e, ao mesmo tempo, tirar suas dúvidas, fazerem uns questionamentos. É um espaço onde a gente abre muito a possibilidade de que as pessoas perguntem, questionem, inclusive os temas que podem ser considerados delicados, mas para que a gente mantenha uma relação aí de papo franco, de conversa aberta e de prestação de contas também. Uhum. Ótimo, Glauber, é muito importante. E aí, só para dizer que eu também tenho feito esses ao vivos, a maior parte dos dias, às 18h30, teve um pessoal aqui do pessoal que está chamando para um papo na quarta-feira, Pessoal Mendes. E aí eu já avisar para eles, o Rodrigo, do Pessoal Mendes, na quarta-feira é ruim, porque quarta-feira é o único momento que a gente tem de votação semipresencial e remota, então eu vou até a LERJ para fazer, então eu faço ao vivo de lá, Rodrigo, então não vai dar para a gente fazer na quarta-feira, mas vamos marcar um outro dia. O Bruno aqui fala da Mariluce, lá do Complexo do Alemão, dos bebês que estão precisando de doação de fraldas, enfim, um trabalho super importante. Conheço a Mariluce, gente boníssima, e claro que a gente se disponibiliza a estar recolhendo também materiais destinados às crianças. E aí, no domingo agora, a gente vai estar conversando com a Flávia Oliveira, que é uma jornalista especialista em economia. A Flávia é uma pessoa muito importante, porque ela também faz uma análise racial dos debates que a gente está colocando, faz uma análise com relação à questão de gênero, a questão das mulheres na economia. Então, já convidar vocês que domingo, às 18h30, estarei aqui nos nossos canais com a querida Flávia Oliveira, que é uma especialista em economia, colunista do Globo, enfim, uma mulher que dispensa até fazer comentários desse tipo, o quanto que ela é importante para os debates que a gente tem colocando. E aí, Glauber, para a gente ir se despedindo das pessoas, eu acho que
é muito importante a gente falar do fortalecimento do Estado, porque a gente tem nesse momento até os liberais, né, e os neoliberais vendo a importância do Estado no atendimento à dignidade das pessoas, enfim. Também a gente tem uma necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que nesse momento, concretamente, é quem vai dar o respaldo necessário para as pessoas. Mais de 70% da nossa sociedade depende diretamente do Sistema Único de Saúde. Então, eu gostaria de ver uma fala final sua nesse caminho de fortalecimento de um Estado que seja aí garantidor da dignidade humana. Renata, no mundo inteiro, mesmo governos conservadores, liberais, nesse momento estão ampliando o seu endividamento para garantir que as pessoas tenham acesso a atendimento na área de saúde e, ao mesmo tempo, renda. Aqui no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro resiste até a isso, né? Aqui a gente está falando de um liberalismo terraplanista, onde o próprio Paulo Guedes resiste à implementação de políticas de garantia de renda. O presidente do Banco Central resiste a esse tipo de política. Agora, elas se tornam inevitáveis, porque mesmo aqueles que defendem rodadas de privatizações, desmonte do Estado nas suas garantias sociais, sabem que se nesse momento não colocarem recursos para circular, vão estar colocando em xeque a economia como um todo e um colapso total do sistema, e isso também eles não querem, né? Mas, no pós-crise, existe uma disputa evidente, porque nesse período vai se ampliar o endividamento. E no pós-crise, eles vão querer colocar mais uma vez essa conta, esse pagamento, nas costas do conjunto dos trabalhadores. Você pega hoje o jornal Valor Econômico e tem lá uma notícia dizendo o seguinte: se torna inevitável a privatização da Eletrobras, querendo justificar a rodada de privatização pela ampliação do endividamento. Ao mesmo tempo, você já tem medidas que garantem a liquidez dos bancos privados, em torno de 1,2 trilhão de reais, já foram as medidas anunciadas pelo presidente do Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, o governo de Jair Bolsonaro é aquele que veta a possibilidade de ampliação para quem ganha benefício de prestação continuada, que é para quem tem dificuldade sensorial de natureza grave, deficiência, idade avançada e uma situação de miséria, que ganha 1/4 de salário mínimo de renda por pessoa na família. Essa ampliação seria para metade do salário mínimo. Digo isso para reafirmar que alguns representantes do próprio governo Bolsonaro e aqueles que são do centrão no parlamento, num primeiro momento, podem assumir posições keynesianas, dizendo, não, vamos ser keynesianos, ou seja, vamos colocar Estado e recursos na economia até o final do ano. Mas depois eles querem voltar com a aplicação da agenda ultraliberal e botar para o conjunto dos trabalhadores pagarem essa conta. E aí a gente tem que estar preparado para não deixar isso acontecer. Exatamente. É só a nossa mobilização em defesa do SUS, em defesa das garantias sociais, das estatais brasileiras, e em defesa que essa conta seja paga por aqueles que lucraram nos últimos anos de maneira progressiva, como, por exemplo, os bancos, é que vai fazer com que a gente consiga virar esse jogo, não só agora, mas também no pós-pandemia. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de fazer esse bate-papo contigo. Adorei. E, em breve, espero que a gente esteja batendo esse papo de novo também lá nas nossas redes. Um abração, um beijão para você, Renata. Perfeito, Glauber. Eu que agradeço. Vamos sim, vamos fazer esse papo. E super importante quando você coloca assim o quanto que é a crise do capital se revelando uma oportunidade também para a gente rever todo o nosso modelo de desenvolvimento, todo o nosso modelo e relação também com a natureza, relações sociais que precisam ser revistas, mas, acima de tudo, a gente vai ter que ressignificar a humanidade nesse processo de pandemia, né? Então, eu acho que esses debates são fundamentais para que a gente possa também ir pavimentando esses caminhos de reflexão também do nosso papel a partir dos legislativos. A gente sabe que o legislativo, da onde que a gente está, não vai fazer revolução, não é isso. A revolução virá das ruas, dos movimentos sociais.
dos lutadores e das lutadoras contra as desigualdades sociais, mas a gente precisa estar no parlamento para fazer vez e fazer frente diante do que é o desmonte proposital do Estado e da estrutura de garantia mínima de direitos. Então, muito obrigada, Glauber, pela parceria de sempre. É um orgulho tê-lo como parceiro nessa luta contra as desigualdades sociais, mas também uma referência importante no Congresso Nacional para todos nós que pensamos a política de uma outra forma, né? De uma maneira que seja mais humana, mais verdadeira e calcada aí com os movimentos sociais. Renata, só agradecer, né? Bom demais estar com uma referência como você, que é referência para tanta gente, né? Para milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, e que a gente tenha muita energia para enfrentar esses momentos difíceis, e essa energia se faz no encontro, na capacidade da gente poder estar trabalhando em conjunto e se mobilizando em conjunto com os movimentos, com todos aqueles que estão no dia a dia, no cotidiano, numa luta contra a implementação de medidas que querem fazer com que os brasileiros não tenham o acesso ao mínimo. A nossa mobilização, a mobilização que você tem feito é fundamental. Obrigado mesmo. Um beijão. Vamos junto. Para a galera toda, para a turma toda que acompanhou aqui o bate-papo. Valeu, Glauber. Vamos junto. Agradecer a galera que acompanhou, que está mandando beijo. A Júlia, a Juba Lazzarini, ela está mandando beijo lá de Uberaba. Mandar um beijo para ela por acompanhar aí a gente. Para a gente é fundamental esses contatos e continuar também referenciando as nossas redes sociais nesse momento, que é o principal canal aberto de diálogo com vocês. Então, mandar um beijo para a Elísia, para o Arlisson, para o Gustavo, enfim, todo mundo que ficou, para o Bruno lá do Alemão, que ficou com a gente até agora, o Guilherme, a Clarice, enfim. E a nossa equipe, né, Glauber? Vi que o Luciano estava aí online, nossa equipe lá da comunicação, do jurídico, enfim. A gente tem se visto pouco, mas o Guilherme Pontes, um querido também dos movimentos de moradia popular, enfim, Leon, que não sai dessa internet. Vamos seguir junto, fazendo a quarentena com responsabilidade nossa e com responsabilidade com as pessoas que amamos e aqueles também que a gente sequer conhece, né, Glauber? Esse é um importante momento para a gente falar de solidariedade real e efetiva, seja na construção da política pública, mas seja na construção com os parceiros e parceiras de luta nesse momento. Um beijo grande, um beijo para Sergipe também, que está aqui online. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, Glauber. Até a próxima. Até domingo lá com a Flávia Oliveira, às 18h30. Tchau, tchau, gente. Obrigada por terem ficado aqui com a gente.